Declaração de Fé das Assembleias de Deus, capítulo 15, sobre a verdadeira adoração. Cremos, professamos e ensinamos que a adoração é serviço sagrado, culto, reverência a Deus por aquilo que Ele é e por suas obras. Ao Senhor, teu Deus, adorarás e só a Ele servirás. Mateus 4, verso 10. Seguimos o modelo bíblico da adoração cristã sem nenhuma representação visual. Então, o Senhor vos falou do meio do fogo. A voz das palavras ouvistes, porém, além da voz, não vistes semelhança nenhuma. Deuteronômio 4, verso 12. Aqui estão incluídas as coisas que estão nos céus e na terra, como manda o segundo mandamento do Decálogo. Isso se faz necessário considerando ainda a reverência a Deus. Deus é espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. João 4, verso 24. Assim, prestamos nossa adoração e nosso louvor em termos espirituais e imateriais, sem o uso de imagens de escultura ou de qualquer outro tipo de representação. Entendemos que a adoração é o nosso reconhecimento de que Deus é digno de ser adorado como resposta humana à natureza divina. O meu coração te disse a ti, o teu rosto, Senhor, buscarei. Salmo 27, verso 8. Ponto 1. A adoração pública e coletiva. Reunimo-nos como corpo de Cristo para a adoração pública ao Deus Trino. Jesus prometeu, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Mateus 18, verso 20. A adoração pública é a atividade de glorificar a Deus em coletividade e serve também para a comunhão, despertamento, exortação e edificação da igreja. Essa adoração pública é realizada com ordem e decência para que os descrentes reconheçam a presença de Deus no culto e para que somente Deus seja adorado no culto da igreja. Nenhuma prerrogativa é dada a anjos e a seres humanos, pois Deus não divide sua glória com ninguém, e a minha glória não a darei a outrem. Isaías 48, verso 11. Portanto, confessamos que, na adoração pública, a oração, os cânticos, o ofertório, a pregação e o exercício dos dons espirituais na igreja servem para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. 1 Pedro 4:11. Entendemos que a adoração pública é um encontro com Deus para um diálogo. Nós conversamos com Ele por meio de nossas orações, cânticos e ofertas, e Deus fala conosco por meio de sua palavra, pregação e ensino, e das manifestações dos dons espirituais. Ponto 2. A adoração individual. Nós adoramos a Deus como crentes individualmente e em todo o tempo. A hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. João 4, 23. Ensinamos que a verdadeira adoração é aquela que nasce no coração e é expressa com obediência à vontade de Deus, sendo percebida pelo testemunho individual que glorifica ao Senhor da Igreja. Negamos que a adoração e a espiritualidade de alguém possam ser medidas, percebidas ou avaliadas exclusivamente pelo exercício dos dons espirituais. Ensinamos que a adoração é uma atividade espiritual e precisa ser efetuada pelo poder e fruto do Espírito Santo na formação do caráter cristão na vida do adorador. Rejeitamos a hipocrisia e toda a aparência de piedade na vida do adorador. Na adoração individual, buscamos a santificação pessoal, servindo a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Ponto 3. Os elementos do culto. Havia diversos elementos na adoração nos tempos do Antigo Testamento, como oração, sacrifício, oferta, louvor e cântico. Fazia parte da liturgia judaica, nas sinagogas do primeiro século depois de Cristo, a oração antífona do Shema, ouve, a confissão de fé dos judeus, a leitura bíblica e a exortação. Nossa liturgia é simples e pentecostal, conforme o modelo do Novo Testamento. Que fareis, pois, irmãos?
quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. 1 Coríntios 14, 26. Ela consiste em oração, louvor, leitura bíblica, exposição das escrituras sagradas ou testemunho e contribuição financeira, ou seja, ofertas e dízimos. Entendemos que a adoração está incompleta na falta de pelo menos um desses elementos, exceto se as circunstâncias forem desfavoráveis ou contrárias. Ponto 4. A oração. Oração é o ato consciente pelo qual a pessoa dirige-se a Deus para se comunicar com Ele e buscar a sua ajuda por meio de palavra ou pensamento. Temos diversas reuniões de oração e também é nosso hábito a vida de oração. Orai sem cessar. 1 Tessalonicenses 5,17. Nessa oração individual e privativa ou congregacional, apresentamos a Deus nossa gratidão e nossas petições. Cremos no poder da oração. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Tiago 5,16. Oramos pelas famílias, em favor de nossos pastores e líderes, pelos missionários, pela salvação de todas as pessoas e em favor das autoridades constituídas, pela nação de Israel e Jerusalém, em favor dos enfermos, pelos presos e por diversos tipos de milagres, pois Deus é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. Efésios 3, 20. É do agrado de Deus a oração dos seus santos. Ela é usada metaforicamente como incenso que sobe diante de Deus no incensário. Ponto 5. O jejum. O jejum é uma prática frequente entre nós, na vida diária dos crentes individualmente e também em reuniões de culto, com objetivo específico, como acontecia nos tempos bíblicos. Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores desta terra na casa do Senhor, vosso Deus, e clamai ao Senhor. Joel 1:14. E, servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Atos 13, 2 e 3. O jejum bíblico é a abstinência de alimento, acompanhada de uma atitude pessoal de contrição, dedicação e devoção por certo tempo, com o propósito de afastar-se para buscar a Deus e dedicar-se a Ele de maneira exclusiva. Moisés, Elias e Jesus jejuaram 40 dias e 40 noites. Trata-se de um ato voluntário de acordo com a necessidade de cada irmão ou cada irmã, cujo tempo dessa consagração é de decisão pessoal, que envolve horas ou até mesmo dias. O jejum pode ser absoluto ou parcial. É absoluto quando a abstenção envolve não comer e nem beber. Nesse caso, as escrituras sagradas são específicas. E jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia, nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Esther 4, verso 16. Assim foi o jejum de Saulo de Tarso quando ele se encontrou com Jesus. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. Atos 9, verso 9. O jejum parcial é geralmente a abstenção apenas de alimento sólido. O ato de jejuar é sempre acompanhado de oração.